Glória a Deus, a paz do Senhor, meu amado, meu querido, minha querida, você que está aí assistindo agora esse vídeo gravado, postado aí no Face e no Twitter. Eu sou o pastor Naldo, estou aqui para falar com você aí, meu amado, meu amigo, você que tem aí, a disponibilidade para nos ouvir, para saber aquilo que nós falamos aqui. Estamos aqui para falar da palavra do Senhor, estamos aqui para evangelizar, falar de Jesus Cristo, falar da obra de Deus. Eu sou pastor, formado na Igreja Renascer em Cristo. Hoje estou com esse ministério chamado Projeto Cruz, Igreja Apostólica Projeto Cruz, que tem sido uma bênção, que já tem abençoado a vida de muitas pessoas, e é muito bom poder estar aqui falando com você agora. É muito bom deixar esse vídeo aqui gravado para que você possa ouvir, para que as pessoas possam ouvir, e eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas pela palavra que nós vamos ministrar aqui, porque é para a honra e para a glória do Senhor. Estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos ensina, É a comunhão, é a comunicação, é falar com os nossos irmãos. É de uma certa forma através da internet, mas está em comunhão, está falando, se expressando, abençoando a vida de uns aos outros no nome de Jesus. Então eu quero falar com você aí, meu amado, meu amigo, que o Senhor realmente venha te abençoar, venha te dar aí esse mês de novembro abençoado, esse final de ano abençoado, que o Senhor venha derramar sobre a tua vida coisas assim poderosas, que o Senhor venha te guardar, que o Senhor venha te renovar e te fortalecer para toda a boa obra no nome de Jesus, que você veja a glória do Senhor sendo derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que você nunca desista de lutar, que você nunca desista de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor. Que você jamais desista. Nós estamos vivendo num tempo onde a violência tem roubado esta terra. Nós vivemos num tempo onde famílias têm sido destruídas, crianças sendo atacadas, pessoas destruindo a sua família, pessoas destruindo o seu casamento, pessoas destruindo o seu trabalho, o seu lar, enfim. Estamos vivendo num tempo onde muitas coisas ruins, infelizmente, têm acontecido. Mas também estamos num tempo onde precisamos superar as dificuldades. Estamos no tempo onde precisamos superar com todas as barreiras, vencer todas as limitações mentais, espirituais, limitações carnais, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é maravilhoso. Estamos num tempo que precisamos superar limitações pessoais. Estamos no tempo que precisamos ultrapassar as barreiras. E para isso, nós precisamos do auxílio de Deus. Nós precisamos do auxílio do Senhor. Nós precisamos do auxílio da palavra de Deus. Precisamos do auxílio do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos da voz do Senhor, que é a voz ativa, que é a voz que nos move, que é a voz que nos guia, que é a voz que nos fortalece. Precisamos dar ouvidos à voz do Senhor em nome de Jesus. Por isso eu falo para você que está me assistindo agora, você que está aí agora assistindo esse vídeo. Nós sabemos que são poucas as pessoas que assistem os nossos vídeos, mas eu vou falar uma coisa para você. Nós falamos aqui com toda a sinceridade, com toda a verdade, e de coração limpo e de coração puro, querendo apenas ser realmente uma palavra, trazer apenas uma palavra de bênção para a vida daqueles que nos ouvem em nome de Jesus. Então, glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua casa. Glória a Deus, você que tem aí essa sabedoria de nos ouvir, essa sabedoria de estar aí dando
atenção não a mim, mas a palavra de Deus. Palavra que te fortalece, a palavra que te renova. Eu quero ler com você uma palavra aqui rapidinho para que você seja abençoado, para que você seja marcado. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5. Isaías, capítulo 1, versículo 5. Veja só o que diz a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 1, versículo 5. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Amém? Então nós lemos aqui Isaías versículo 1, Isaías capítulo 1, versículo 5 e 6, né? Que são palavras assim magníficas. Um dos textos mais impressionantes da palavra de Deus é o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 6. Eu quero falar com você aí sobre cura interior e libertação. Você sabe, né? Nós temos visto, nós temos vivido isso, acompanhado isso neste mundo, onde as pessoas têm enfrentado muitas doenças psicológicas, doenças na alma, doenças na mente. É depressão, síndrome do pânico, tristeza profunda, medo, todo tipo de psicose que você possa imaginar. Tem pessoas que têm assim doenças mentais que são realmente malignas, é óbvio, toda doença é maligna. Então são pessoas que precisam ser curadas na sua alma, precisa ser curada no seu emocional, precisa ser tratada no seu emocional, pessoas que muitas vezes precisam até mesmo de um acompanhamento profissional, de um psicólogo. É lógico, os psicólogos são bênção. Não é porque você é um servo de Deus e você serve a Deus, você acha que você não precisa. Nós estamos aqui falando com você aí sobre o Bíblia Terapia, que é mostrando que através da palavra de Deus você pode ser curado, você pode ser transformado, você pode realmente ser abençoado, mas isso não quer dizer que você muitas vezes não precisa da ajuda de um profissional. Não importa quem seja você, não importa o que você seja, o que importa é que você precisa saber qual é o teu limite, o que você precisa saber e o que você precisa fazer. Se você cortar um braço, você vai procurar um médico. Se você tiver um problema de coluna, você deve procurar um médico. Ah, pastor, quer dizer que Deus não cura? Deus cura o corpo, cura a alma, cura o espírito, cura o cego, cura o paralítico. Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, de transformação do Espírito Santo, no poder de cura de Deus. Eu creio no poder de Deus. Mas eu sei que nós precisamos a cada dia saber que tem muitas formas de Deus trabalhar, e não podemos ser religiosos e a ponto de serem radicais. Deus não precisa de pessoas radicalistas, extremistas. Agora veja só, para você que está enfrentando uma luta emocional, você que está enfrentando uma luta aí no teu emocional, na tua alma. Porque tudo bem, se você precisa do médico, você deve procurar um médico. Mas eu quero falar aqui para você sobre esta palavra que eu li aqui, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 5 e versículo 6, Porque haveis
de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está inflamado, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, primeira coisa que eu quero falar para você é que o Senhor, Ele tem uma cura completa. Nós lemos aqui a palavra de Deus, Isaías, capítulo 1, versículo 5, que fala sobre uma situação de doença completa na vida de alguém. Esta é a forma que eu estou ministrando para você, que o Espírito Santo está falando comigo. O primeiro versículo que nós lemos diz: por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? E aí a palavra continua, e a primeira coisa que a palavra coloca aqui é: toda a cabeça está doente. Você sabe que a nossa cabeça simboliza o nosso intelectual, nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de raciocinar, né? O nosso cérebro, ele simboliza, né, o computador ali, tudo que domina o nosso corpo, nossos braços, nossas pernas, nossas funções motoras, né, são controladas pelo nosso cérebro. Agora, quando existe uma enfermidade na cabeça, isso é, nos pensamentos, então aí você tem um problema muito sério no resto do corpo. Obviamente eu estou falando de coisas espirituais, mas se formos falar de coisas terrenas, podemos dizer que uma pessoa que tem um tumor cerebral, todo o corpo dela está comprometido, porque o cérebro é quem domina, o cérebro é quem controla, o cérebro é quem move, faz o braço se mover, as pernas, os dedos, faz a voz sair, os olhos enxergar, a pessoa andar. Então é o cérebro que tem o controle de tudo isso. Agora eu estou falando para você de coisas espirituais. Se a cabeça está doente, vai haver problemas sérios na tua vida. Mas eu estou aqui para falar para você que o Senhor, Ele pode curar essa doença no teu pensamento. Eu estou falando de pensamentos, de imaginação. Você que ouve vozes, você que tem pensamentos de morte, você que só pensa coisas negativas, você que é pessimista, negativista, você que de repente tem uma mentalidade maldosa, eu quero falar para você que o Senhor Jesus, Ele pode transformar a tua mente. Eu quero falar para você que Jesus, Ele pode transformar o teu jeito de pensar. Ele pode transformar o teu jeito de imaginar as coisas, a tua imaginação. A palavra diz que o jeito que você se imagina é o jeito que você é. Eu quero te perguntar, o que você tem imaginado nesses últimos dias? Como você tem se enxergado? Como você tem se visto? O que você tem imaginado aí para a tua vida profissional, para a tua vida financeira? Como está a tua cabeça? Como estão os teus pensamentos? Como você tem colocado os teus pensamentos? Porque de repente vem o espírito de confusão,
De repente veio o espírito de tribulação, de tristeza. Pessoas que tentam levar a vida de qualquer maneira, de qualquer forma, descontente com uma série de situações. Deus estava falando com o povo aqui, ele diz: toda a cabeça está doente. Então você precisa colocar em ordem os teus pensamentos, você precisa colocar em ordem as suas coisas. Você precisa voltar a ter a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? A mente de Cristo é aquele pensamento de compaixão, é aquele pensamento de resgatar, é aquele pensamento de entregar o amor, é aquele pensamento de crescer, é aquele pensamento de alcançar, conquistar a sua missão, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. É aquele pensamento de cumprir a vontade do Pai, de viver a vontade do Pai, de ser uma bênção, porque foi para isso que Deus nos chamou, para ser uma bênção. Em segundo lugar, a palavra diz assim, não é? Porque a vez ainda está ferido, visto que continua em rebeldia, toda a cabeça está doente. Primeiro lugar. Segundo lugar, e todo o coração enfermo. Cabeça doente, coração enfermo. E o coração enfermo é exatamente o ego, a alma. Aí eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de vida emocional. Muitas vezes são complexos do passado que rouba a tua vida até hoje, traumas do passado, deformações na alma, né? Desequilíbrio emocional, uma hora ama demais, outra hora odeia demais. E aí a vida da pessoa não anda, não caminha, porque ela não tem um equilíbrio emocional, o coração está enfermo. Enfermo porque teve, de repente, uma paixão mal resolvida, não é? Existe muito disso, não é verdade? Um casamento mal resolvido, um casamento que não está dando certo, relacionamento que não está dando certo, problema familiar, problema no trabalho. E tudo isso tem deixado o teu coração doente. E tudo isso tem deixado o teu coração triste. São sentimentos ocultos que muitos não conhecem, que só você sabe o que você está enfrentando. É o que está escrito lá em Marcos capítulo 5, versículo 25, que fala sobre a mulher que sofria de uma hemorragia. Ninguém sabia que aquela mulher sofria de uma hemorragia, que ela estava morrendo aos poucos, mas ela estava. Mas quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. E o único que pode curar o coração do homem é Jesus Cristo. Tirar essa enfermidade do teu coração, tirar essa enfermidade do teu emocional, tirar esse complexo. É lógico, se você precisar de um médico, psicólogo, psiquiatra, procure ajuda. Mas lembre-se de uma coisa, o principal é Jesus Cristo, o principal é a palavra de Deus, o principal é você ter fé em Deus. Ajuda humana é importante, mas você precisa da ajuda de Deus também, que é a mais importante, para ter a cura no teu coração. Em terceiro lugar, a palavra fala assim no versículo 6, desde a planta do pé. Desde a planta do pé. Então nós já falamos da cabeça doente, já falamos do coração enfermo, e agora nós vamos falar dos pés. Você sabe que os nossos pés, ele é a base do nosso corpo. Você sabe que os nossos pés, ele é a estrutura que equilibra o nosso corpo.
Os pés são assim órgãos do nosso corpo muito importante para você se equilibrar, para você andar, para você se movimentar, para você viver. Agora eu estou falando de coisas espirituais. E a vida de muitas pessoas, espiritualmente falando, não anda. A vida profissional de muitas pessoas não caminha. A vida, familiar não caminha. As coisas não andam na vida desta pessoa, porque os pés estão doentes. Parou. Ficou paralisado. Agora o Senhor, Ele quer trazer cura para os teus pés. Da mesma forma que Jesus uma vez lavou os pés dos seus discípulos, e ali não era simplesmente uma atitude de humildade, não. Jesus estava lavando a alma daqueles discípulos. Jesus, Ele quer lavar a tua alma, arrumar os teus pés, limpar os teus pés, tirar toda a enfermidade, todo tipo de inflamação. O Senhor, Ele quer te curar, para você andar, para você pisar na cabeça do inimigo. Você precisa estar com os teus pés espirituais saudáveis. Isso é santidade também. Eu estou falando de santidade, não é? Porque quando você lê a palavra do Senhor, lá em Josué, lá no capítulo 3 de Josué, você vai ver que Josué, ele fala: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Nós precisamos ter na nossa mente isso, santidade. Santidade não tem nada a ver com religiosidade. Hoje nós temos dois tipos de religiosidade, não é? Tem a religiosidade da aparência e tem a religiosidade do coração. É engraçado. Hoje em dia você sai de uma religiosidade para outra. Religiosidade é aquilo que te escraviza, é aquilo que coloca peso nas tuas costas. Religiosidade é aquilo que impõe as coisas para você. Você é obrigado, você tem que fazer. Se você não fazer, você é rebelde, você é isso, você é aquilo. Isso é religiosidade. É por força, por obrigação. Onde a pessoa lança maldição sobre você, fala que você vai ser um falido, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Está amarrado em nome de Jesus na minha vida e na tua vida todo espírito de religiosidade. Você tem os pés curados, os pés santificados pela palavra de Deus, pela graça de Jesus Cristo, e você vai ser abençoado. E continuando aqui, a palavra diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então você viu aqui a gravidade do problema? Você viu aqui a gravidade do problema, porque muitas pessoas precisam realmente de uma cura interior e libertação. Você viu aqui porque muitas pessoas precisam realmente de ser liberta, de ser curada. Tem gente dentro de igrejas por aí que precisa de libertação, que precisa de ser curada. Nós lemos aqui, a palavra fala contusões. Contusões que atacam o quê? As articulações. Contusões são fraturas, coisas quebradas, coisas doloridas. Então nós precisamos a cada dia da nossa vida estar pensando exatamente o que é isso na nossa vida espiritual. Estar contundido, estar machucado. A palavra fala sobre chagas inflamadas, feridas inflamadas, feridas que estão
cada vez mais piorando. E as pessoas tentam cobrir essa ferida inflamada. E o que vai acontecer com essa ferida? Ela vai doer mais, ela vai ficar mais profunda, mais dolorida, mais contaminada, porque é uma chaga inflamada, né? É uma chaga inflamada, uma ferida aberta, exposta, e a pessoa tenta cobrir para esconder aquela ferida. Você lembra de Jó? Você lembra de Jó? Jó, ele é um referencial de fé. Mas teve um momento na vida de Jó, pois você leia o livro de Jó, capítulo 3, você vai ver que tem um momento da vida de Jó que ele perde. E não foi a fé que ele perdeu. Jó nunca perdeu a fé. Realmente ele é um referencial de fé, mas ele perdeu a vontade de viver. Jó capítulo 3, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Tem um momento na vida de Jó que ele senta em determinado lugar e ele começa a coçar aquelas feridas com cacos. E é o que muitos têm feito, infelizmente. Muitos têm sentado em determinados lugares e têm tentado coçar aquela ferida. E aquela ferida pode até aliviar aquela coceira, aquilo que incomoda, mas aquilo vai ficar profundo, aquilo vai começar a sangrar e vai ficar mais inflamado ainda. Eu estou falando da vida espiritual. Muitos tentam resolver do seu jeito, da sua maneira, as feridas abertas na alma. Mas é aqui no último ponto que a palavra de Deus nos ensina, né? A palavra diz assim: outras não espremidas, ou seja, coisas que não são expostas, coisas que não são colocadas diante de Deus, ou sei lá, diante do teu pastor, daquele que você confia, que você tem como referência de homem de Deus, que precisa de ser espremida, limpa, para parar de doer, depois de limpa, né? E para que aconteça essa limpeza é necessário o quê? É necessário que seja amolecida com óleo. E é aí que entra o Espírito Santo de Deus, o óleo que simboliza o Espírito Santo de Deus. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas querem tratar uma ferida de qualquer forma. É que elas querem tratar uma situação de qualquer maneira. O homem, ele tem se transformado assim em pessoas prepotentes. Então parece que não precisa mais do Espírito Santo. Parece que não precisa mais da unção. Parece que a unção não faz uma diferença nenhuma. Parece que o Espírito Santo ele não trata mais, os homens têm que intervir da sua forma, da sua maneira. O meu querido, você vai ser tratado pelo Espírito Santo de Deus, que vai amolecer, para que você não sinta, não ressinta essa dor. Então é engraçado o que tem acontecido. Muitas pessoas são tratados, né, de qualquer maneira, de qualquer forma. É a fogo e ferro, as pessoas têm que aceitar. É a fogo e ferro, as pessoas têm que ser curadas. Não, não é assim. Cadê o Espírito Santo? Cadê a sabedoria do Espírito Santo? Cadê a sabedoria da palavra de Deus? Cadê o óleo? Cadê a unção dos homens? Aonde está? Para tratar as pessoas. Essa palavra que eu deixo aí para você que esteve até agora assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Naldo, pastor da igreja Projeto Cruz, e eu quero deixar aqui para você um convite. Agora, no final desse mês, ou melhor, no início de dezembro, nós vamos inaugurar a Igreja Apostólica Projeto Cruz. Nós vamos inaugurar esse ministério que já está acontecendo e pessoas já estão sendo abençoadas.
E eu já quero deixar um convite, se você quiser participar, se você quiser nos ajudar, né? Nos ajude, ore, nos envie uma palavra aí de incentivo, uma palavra profética que venha de Deus, porque esse ministério tem um único objetivo de evangelizar, é o evangelismo pessoal, é focado nas vidas. Então entre em contato comigo pelo meu e-mail, pelo meu Face, pelo meu Twitter, por esse canal de vídeo que você está assistindo agora. Veja de que forma você pode nos ajudar. Se você quiser participar desse ministério, você pode já começar participando agora. Porque no mês de dezembro nós vamos inaugurar um local. O local não é o mais importante, né? O mais importante é que as coisas já estão acontecendo, visitas, cultos nos lares, pessoas sendo acompanhadas, pessoas sendo aconselhadas. Tem muitas maneiras de você pregar o evangelho sem gastar um tostão. Tem muitas maneiras de você pregar o evangelho sem ser necessário que você gaste milhões e milhões de reais. E é só isso que eu tenho para dizer para você. Fica na paz, eu oro para que o Senhor te dê um final de semana abençoado. Eu desejo que você seja honrado pelo poder de Deus e que ainda neste final de semana o Senhor te traga uma resposta maravilhosa no nome de Jesus e você conte o testemunho. predinaldo@gmail.com. Fica com Deus, fica na paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.